Acabei de comprar o carro dos meus sonhos, o GT3 RS 2024. Mas tem um problema. Ou dois. Talvez três e talvez muitos problemas. O 992 GT3 RS é o pai de todos os Porsches. Uhul! Uhul! O que eles fizeram aqui? Mais aerodinâmico que o GT3, mais potência que o GT3 e com mais fibra de carbono do que o GT3. Mas se você quiser comprar um desses, precisa estar numa lista especial da Porsche. Você deve ter comprado uma quantidade absurda de carros só pra ser incluído na lista. Então quando essas pessoas que estão na lista de compradores do GT3 RS vierem para vendê-los como carro usado, eles podem usar um preço muito maior do que da tabela. Muito dinheiro para apenas 2 letras. Mas digamos que o dono antigo comprou o carro 0 km e no caminho para casa sofreu um pequeno acidente com ele. E essa pode ser uma oportunidade para conseguir um com um preço bem baixo da tabela. O próximo é o GT3 RS. Vamos lá. Você tá ganhando? Tô ganhando. Não. Sem chance, não. É barato. Vamos. É barato. Isso! Eu acabei de comprar um 992 GT3 RS que não só sofreu um acidente, como também foi completamente submerso na água. O problema é que esse carro sofreu um acidente em Washington, nos Estados Unidos, e nós estamos no Reino Unido. Então eu mandei o carro pra Flórida, pra casa do meu amigo Tavares, e depois a gente vai de avião pra lá só pra reconstruí-lo. De volta pra Flórida. Vamos ver esse carro. Então, aparentemente, o carro do Matt acabou de chegar. Ah, não. Então, visto desse ângulo, não parece tão ruim. Aí, você vai pra esse lado e a situação fica ruim. O melhor de tudo isso é que a gente só viu o carro por fotos e vídeos. Então, essa é literalmente a nossa primeira vez vendo ele. Eu não vi essa parte. Foi esmagado pelo Hulk. Isso é loucura, mano. Tá ansioso pra ver o carro? Ver isso não vai ser um problema, né? Isso é completamente irreparável. Uau. Isso, mano do céu. Quer dizer, isso é só no máximo partes. Então até mesmo o Fred, que já reconstruiu muitos carros danificados em acidentes, está começando a duvidar se esse Porsche pode ser reconstruído. Mas mesmo assim eles tiraram do reboque, colocaram pra dentro e tá pronto pra eu pegar. Vamos lá. Tadã! E tá aqui. Foi nisso que eu investi uma fortuna e esperamos conseguir reconstruí-lo. Tá pronto? Pronto. Você já viu as fotos, não é? Você não viu nenhuma foto disso? Eu só vi na água. Isso é tudo. É tudo que eu vi. Olha o tamanho da asa. Ah, olha ali. É o Porsche que você reconstruiu nessa unidade. Sim. Agora temos isso. Eu tô com medo. E eu não sei se eu quero ver isso. Ok. Nada mal. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Esse lado é ruim? Nossa. Uau. Aqui tá ele. O GT3 RS. É meio assustador pensar que essa coisa tava completamente submersa na água. Sem falar dos danos que sofreu. Meu Deus, você acha que o motor sobreviveu? Daqui eu não consigo ver nada que esteja quebrado. Por onde a gente começa? Não tem um painel decente pra isso. Mano do céu, olha pra frente. Mano, isso é muito ruim. Como tá o capô? Se foi, tá tudo quebrado. Que droga. Como é que chegamos a esse ponto? E olha só essa barra. Já foi totalmente implementado. O que você acha? Esse... é muito ruim. Esse é pra quem tá batendo. Tá molhado? Parece bastante seco. Há quanto tempo tava na água?
Deve ser por volta de março. Sabe de uma coisa? Não há corrosão no... Ao contrário da Terra. Será que... Você não disse que ele estava submerso mesmo com tudo isso? Mas olha só. Você não falaria que estava debaixo d'água, diria? Eu acho que o lado positivo que podemos tirar disso é que o carro foi submerso em água doce. E ao contrário da água salgada, ela não começa a corroer tudo o que ela toca. Caiu direto no rio. Por quanto tempo? Não temos a menor ideia. E como? Não sabemos também. Em que momento deixa de ser um carro em suas peças? Essas asas eu dei uma olhada antes da gente vir pra cá. Custam 15 mil libras cada uma. Só por isso? Só a asa? Isso inclui? É melhor você largar isso. Essa asa até que ficou bonita, né? É melhor não danificar. A maior parte dos painéis desse carro é feita de fibra de carbono, o que os torna mais leve, mas também muito mais caro. Olha, o passageiro ele teve sorte de sobreviver, olha isso. Olha o quanto... Você acha que tinha passageiro? Ainda tem todos os adesivos originais nas placas e nos pedais. Isso porque esse carro ele era praticamente novo quando ele caiu no rio. Dá pra ver pela etiqueta temporária na parte de trás. Dizem por aí que ele tava voltando da concessionária. Do jeito que você começar a salvar as partes boas, não deve demorar muito. Mas mesmo assim, foi isso que eu comprei. Provavelmente um dos piores carros que eu já tive. E agora temos que descobrir se é possível consertá-lo. Eu acho que é um bom começo. Queremos saber se esse motor é bom, mas não conseguimos descobrir porque não temos a chave. Esse carro ficou completamente encharcado, então pode ser que tenha água em tudo, então não é uma boa ideia tentar iniciá-lo de qualquer jeito. Mas a Copart disse que não tinha chave, não vem com a chave. O que quer dizer, pode ser verdade e pode ser mentira, mas existe tipo alguma probabilidade de que a chave esteja em algum lugar daquela bagunça. Então eu acho que o primeiro passo é organizar uma equipe de busca para encontrar uma chave. Mas antes de abordar esse assunto, eu quero preservar essa asa, porque se abrirmos o capô isso danifica a asa e parece ser a única coisa boa no carro. E essa porta também. Essa porta parece muito boa e é toda de fibra de carbono, então vamos tirar esse capô, antes que cause mais danos. Eu não quero jogar isso fora porque tem uma pequena chance de realmente possa ser consertado. O capô de um GT3 custava 12 mil libras. Então falando em um RS, eu fico até com receio de pensar quanto custa. Olha só isso. Isso vai pra sua parede. É muito leve na verdade. O que aconteceria se a gente conectar uma bateria auxiliar a essa bateria? Eu sei lá, quer dizer, dá pra tentar. E é por tipo, isso incêndio que... elétrico, é só tipo mais, tipo... Então, extintor de incêndio, bateria, porque eu acho que se as chaves estiverem aqui e essa bateria estiver alimentando alguma coisa que o painel funcione, a ignição ligaria por causa das chaves. Sim, mas ele tava submerso. Então talvez nada funcione. Então, sim, pode ser que... Quer dizer, pode acabar queimando fusíveis. A Porsche fabrica bons carros, então sei lá. Eu não consigo ver nenhuma chave. Pode ainda estar na água. Mas acho que o interessante seria ligar essa bateria e ver se acontece alguma coisa, porque se acontecer seria algo bastante positivo. O melhor de tudo é que a gente não consegue piorar. Foi exatamente isso que eu falei pro meu P1. Isso é loucura. Então vamos lá. Mas antes da gente ligar a bateria, eu queria remover os cacos de vidro dessa porta, só para evitar que ocorram mais danos. E isso só se soltou. Com isso feito, podemos pegar o supressor de choque e ver o que acontece. Se alguma coisa faz alguma coisa. Isso vai causar um incêndio e um curto-circuito ou alguma coisa vai funcionar. Eu nunca reconstruí um carro danificado por inundação, então não tenho ideia por onde começar. Ah, temos luz. Mano, as luzes acenderam. Tá piscando. Olha só. Eu nunca vi esse flash. Por que tá fazendo isso? E como tá aqui dentro? As luzes internas acesas. Prepara. Oh. Mas nada. Tava completamente morto. Não tem ruído ou tic-tac vindo do painel. O que significa a chave não tá no carro? Sim, mas se a chave não tivesse no carro, ele diria sem chave e emitiria um plum. Então o problema é que a ignição não tá funcionando de jeito nenhum. Sim, mas não tem nada aqui e tem tipo um problema aqui. Mas pode ser um fusível ou pode ter queimado só porque tá completamente encharcado. Pode ser um dos fusíveis principais, aqueles de 50 amperes ou algo parecido que queimou. E isso cortaria toda a energia do carro.
Bom, pode ser bem mais do que tem estourado. Então começamos a verificar todos os fusíveis que conseguimos ver no carro, na tentativa de fazer o painel de instrumentos funcionar. Dessa forma saberíamos se a chave estava no carro ou não. E havia alguns fusíveis queimados, mas não importa quantos fusíveis trocássemos, ainda não parecia fazer diferença alguma. Então os fusíveis principais do carro, os grandes, os mais resistentes, ficam bem embaixo do painel junto com o fusível pirotécnico. Tipo, literalmente bem lá atrás, numa caixa ali. Significa que o painel precisa ser retirado para chegar até eles. E aí não vamos saber se alguma coisa funciona até você remontar tudo, que é um pouco ridículo. Essa questão é bem difícil porque precisamos de uma chave pro carro e isso por si só já é um baita problema. Aí eles vão nos dar uma chave se não conseguimos codificá-la para o carro porque a ignição não liga. Bom, nada funciona. Como eu descobri ao mexer no GT3, os fusíveis principais ficam logo atrás do painel. Você precisa remover tudo para chegar até eles. E se alguma delas queimar, não teremos energia para mais nada no carro. Não tivemos muito sucesso nisso, mas como prevíamos, a maior parte da parte elétrica desse veículo está completamente descontrolada no momento. Então gostamos de deixar essa ponta solta até conseguirmos remover o painel. Então, quando retiramos o painel, podemos ver os principais fusíveis e também verificá-lo, isso ajuda bastante. Mas eu acho que o próximo passo, na verdade, é seguir em frente. E o que ainda não vimos foi a parte de baixo do carro, porque eu vi uma foto dele encalhado na rocha, então o buraco de baixo do carro pode ter desaparecido, a caixa de câmbio pode ter sumido, a parte inferior do motor pode ter sumido, então estamos literalmente trabalhando sem nada, na verdade, tipo, nem temos uma estrutura decente, eu acho que só uma porta e nem isso, eu acho. E se o motor estiver completamente destruído quando olhamos pra baixo, então a situação não parece nada boa. Vamos entrar. Apesar dos danos graves no carro, sabemos que o motorista sobreviveu ao acidente. A história que se conta é que ele conseguiu sair do carro antes que ele caísse no rio. Mas isso é tudo o que sabemos. Agora, vamos botar o carro pra cima. Ok, tá pronto? Pra verificar se há mais danos embaixo do carro. Maluco. Se o motor já era, eu acho que não vale a pena consertá-lo. Olha só isso. Uau. Mas, até agora, tudo bem. Não parece visivelmente danificado. Nada sério. Na verdade, todas as bandejas inferiores ainda parecem intactas. Algumas partes da aerodinâmica na parte inferior parecem um pouco danificadas, mas não tão ruim quanto eu imaginava. Então, tem algumas... acho que há boas notícias. Possui bielas de suspensão em fibra de carbono. Oh, yeah, boy. O nosso objetivo aqui é se a gente pode se agarrar em alguma coisa e descobrir se esse motor é bom. O primeiro passo será remover o difusor traseiro para expor a parte inferior do motor. E por sorte, até que ficou bom. O próximo passo é remover as proteções inferiores que cobrem a caixa de câmbio. Essa é a caixa de câmbio automática PDK e elas não são nada baratas. Parece bom. Vamos tirar a tala e até agora as coisas estão indo bem aqui. Um verdadeiro teste seria desligar uma dessas torneiras e ver quanta água realmente sai delas. Eu ficaria surpreso se não houvesse água dentro, mas é improvável. Aquilo estava completamente submerso. Na verdade, a situação aqui embaixo estava bem promissora. Até removermos esse suporte. Óleo. Mas por que estaria saindo óleo a menos que esteja cheio demais de água e tá expelindo óleo? Ah, tem uma rachadura no cárter. Oh, ali embaixo nessa fenda tem um buraco, não é? Isso é plástico? É. Ah, tem sim. Isso é um buraco. Oh, Suzy. Isso significa que com certeza tá cheio d'água. Então, utiliza todo o sistema elétrico para trocar a marcha. E eletricidade e água não se misturam bem, então talvez isso não seja uma boa ideia. Ok. Tava analisando o problema e encontramos um furo no cárter da caixa de câmbio. Então, na melhor das hipóteses, drenamos o óleo, colocamos óleo novo e tudo funciona. Não sabemos se isso vai funcionar ou não e só tem uma maneira de descobrir isso. E agora, vamos descobrir quanta água tem dentro desse motor. E a melhor maneira de fazer isso é drenando o reservatório e o óleo não se mistura com água. E só deveria haver óleo no fundo disso. Vamos descobrir.
Dá pra ver. Oh, não. Nossa! Onde tá o óleo? Para aí. Mano. Oh, olha só o que apareceu ali. Oh, Meu Deus. É como queijo. É como queijo. Você sabe se podemos remover o filtro de óleo? É. Tem água no filtro de óleo? Será que o motor ainda tá funcionando? Você acha que vai ter água por todo lado, né? Uhum. E esse foi seu próximo passo: remover o filtro de óleo da parte inferior do motor. Parece de boa. E no entanto, tava cheio de água. Meu Deus. Não. Agora o motor tá muito ruim. Ah, é só um pouco de óleo. Então já estabelecemos que dirigir um carro na água faz com que entre água no motor. Agora precisamos... Bem, é ruim. Mas estamos realmente interessados até ver onde isso chegou. Se o motor estivesse funcionando quando isso aconteceu, poderia significar que o motor tá simplesmente... bom. E talvez ainda seja possível consertar, mas... teria causado muito mais dano do que se não tivesse funcionando. Os danos seriam muito menores, então... eu vou remover esse escapamento porque parece ser bem mais acessível do que remover uma vela de ignição. Toda a fumaça aqui, isso vai me dar acesso ao cilindro. Deveríamos conseguir ver as válvulas se houvesse água no motor. E imaginamos que talvez tenha muita água acumulada nesse escapamento também. Então, esse é o meu próximo objetivo. Bom, ter tanta água dentro do motor não é um problema desde que a gente consiga drená-lo completamente antes de tentá-lo ligá-lo de novo. O problema é se tiver água dentro da mangueira quando ela estiver funcionando. Nesse caso, parte da água pode ter sido sugada para dentro do cilindro e quando o pistão sobe durante o curso de compressão, não vai conseguir comprimir a água, o que causaria muito danos. Talvez até entortar uma biela. Uou! Tava cheio d'água. Oh, boa. Você consegue ver as válvulas de escape aqui em cima? Olha só, elas não parecem estar completamente enferrujadas, o que é bom, mas esse lado tá aberto. Não parecem completamente enferrujados. Assim, como não tá enferrujado é bom, e é isso que estamos procurando. Se tiver enferrujado, é ruim. Conforme os pistões se movem para cima e para baixo no cilindro, se houver ferrugem ali, vai riscar todos os cilindros. E se os cilindros ficarem riscados, o óleo vai vazar pelos pistões, o que vai causar fumaça no motor e queima de óleo, e isso não vai ser bom. Mas até agora não há ferrugem nas válvulas, e isso se refere apenas às válvulas. Precisamos ver no interior do cilindro. Então, na verdade, todas as válvulas de ignição estão aqui. Tentar remover as válvulas, então... eu acho que vai ser o meu próximo passo de ataque. Ainda não estamos livres do perigo. Mesmo que o motor não estivesse funcionando, mas houvesse água dentro dele, ainda assim poderia causar danos devido à ferrugem. Agora, se houver ferrugem na parte de trás das válvulas, isso poderia impedir que as válvulas se encaixem corretamente quando fossem reinstaladas, o que faria o motor perder compressão. Outro local onde também pode haver ferrugem é dentro do cilindro. E se tiver enferrujado dentro do cilindro, como eu mencionei, se tentarmos girar o motor se houver ferrugem lá dentro, então pode arranhar toda a parte interna do cilindro. E essas são usinas com perfeição. Se arranharmos de novo, podemos perder a compressão. Então agora eu estou removendo as velas de ignição para que possamos com sorte inserir uma câmera pelo buraco da vela para verificar se há ferrugem dentro do cilindro. Então quando você insere o VIN desse carro no Call Vertical, é claro que você consegue usá-lo no Reino Unido e nos Estados Unidos, nós podemos ver isso. Primeiro, esse carro foi danificado e nós sabemos disso. Segundo, ele só rodou cerca de 30 milhas porque ele era novinho. Mas terceiro, esse carro tem um título de salvamento. Além disso, também podemos ver uma linha do tempo completa do carro, quando o carro foi comprado, quando o carro sofreu acidente, quando o carro foi registrado pós-acidente e depois que eu comprei, o que na verdade é muito útil. E às vezes, quando você compra um carro batido, o vendedor mostra fotos dos danos do carro quando foi leiloado no site de leilões de acidente de carro. Essa é uma ferramenta realmente útil quando você tenta comprar um carro novo. Você pode encontrar muita informação sobre isso. Agora, meu pai já tirou as bobinas de ignição e a situação não parece nada boa. Parecem molhadas. Após remover as bobinas de ignição, podemos começar a remover as velas de ignição. Eu vou começar pelo meu lado primeiro. Uou! Meu Deus! Oh, não. É só condensação.
Eu ainda nem tirei a vela de ignição. Será que saiu do buraco da vela? Sim. Acho que esse motor não é bom, mano. Eu nem tirei a embalagem ainda. Vamos lá. Mano. Ai, meu Deus. Bom, tá limpo. Oh. Como isso se encaixa no cilindro? Matt, tem alguma parte boa nesse carro? Tô começando a achar que eu desperdicei meu dinheiro. Só agora tá pensando nisso. Lembre-se, você pode conferir o seu carro ou o carro do seu amigo no Call Vertical. E você pode fazer isso através do link da descrição e usando o código MATCH. Eu espero que isso lhe dê boas notícias e melhores do que a condensação dentro disso. A julgar pelas aparências dessas velas, a situação dentro dos cilindros não parece nada boa. É possível ver como uma das velas está enferrujada. Agora vamos colocar isso dentro do cilindro. E podemos até verificar se há ferrugem no cilindro. Vamos lá, é agora. Vamos lá. Aqui estamos. Oh, meu Deus, isso é um lago. Tem um peixe aí dentro? Mano do céu. Olha, é um cilindro enferrujado. Mano, tá submerso. Ah, tá submerso. Mano, isso não é nada bom. Toda essa água ainda tá lá dentro? É. Olha, aquilo é... Estou debaixo d'água. Quem me ajuda? Bom, a coisa boa é que esse carro nem tava amaciado. Então, Sim. acho que resolveu o problema. Mas não podemos simplesmente inverter a situação. Não, teremos que ver se tá do lado de dentro. Se botar um pouco de ATF ou Marvel Mr. Oil ali e deixar descansar, isso vai ajudar a aliviar um pouco a tensão. Quer dizer, esse motor nem tinha rodado 1 km, então... Não, eu consigo até ler o número no Isso é loucura. pistão. Olha isso. Dá até pra ler a peça no pistão. Isso é recente. Olha só. Que é isso? Pelo visto, tem algumas ferrugens superficiais nos cilindros. Então, da partida nesse motor agora tá fora de questão. Primeiro precisamos garantir que removemos toda a água e depois encontrar uma maneira de limpar a ferrugem. E ainda não sabemos se há alguma biela torta ou algum dano no motor. Primeiro botamos um tubo de ar comprimido no buraco da vela de ignição para expelir qualquer água que esteja lá dentro. Então teremos que encontrar uma maneira de remover a ferrugem. Lembre-se, esse é um motor de 6 cilindros, 3 cilindros de cada lado e ele fica na horizontal. Então vai ser complicado. O nosso plano agora é abaixar o motor e depois virá-lo de lado, assim podemos depositar o óleo de algum tipo de adesivo sobre os cilindros que a gente espera que vai penetrar nos pistões e remover toda a ferrugem que tem nesse cilindro. E depois gira o motor para o outro lado e faz o mesmo do outro lado. E então, de alguma forma, precisamos chegar na parte de trás de todos os pistões que possamos lubrificar também por ali e assim esperamos conseguir girar o motor sem ferrugem e sem danificar o cilindro. Se ficar danificado depois disso, teremos que desmontá-lo de qualquer maneira. Mas eu espero que não, essa é a nossa única opção. Então vamos retirar esse motor e continuaremos a partir daí. Quanto ao resto do carro, sinceramente não faço ideia. Isso é... Tentamos não pensar nisso. Estamos tentando salvar uma das partes mais caras que é o motor. Vamos tirar do papel. Nunca fizemos isso antes. E eu acho que devemos começar por aqui. Vamos lá. É uma ideia ambiciosa, mas não vamos desistir. Se conseguirmos salvar esse motor e a caixa de velocidade, talvez tenhamos uma chance. Mas para chegar à parte superior do motor, precisamos remover também a asa traseira e o pequeno spoiler tipo rabo de pato. E mesmo assim é uma luta para chegar lá. E se você é novo no canal e está gostando da nossa ambição, agora é um ótimo momento para se inscrever. Olha só. É tudo em relação ao sistema da asa traseira e sobe pelos braços. Mano do céu, isso é loucura. Tivemos que cortar parte do para-choque traseiro porque estava tão danificado que não saía nem com a remoção dos parafusos. Olha isso. Isso ocorre devido à compressão dessa direção e acabou deformando todo o chassi. Como vai arrumar isso? Isso é péssimo, né? Eu literalmente não podia ter comprado nada a essa altura. Com as costas agora expostas, havia uma coisa que me preocupava um pouco. E essa era a ECU do motor. Eu me lembro que da última vez fica logo acima do motor. E se isso tiver molhado, não serão boas notícias.
Então no primeiro passo é tentar removê-lo e depois podemos inspecioná-lo. Isso. Ah, não. Então essa é a ECU, a unidade de controle do motor. E normalmente eles são selados, mas não selam muito bem. Então, tipo, se cair um pouco de água no carro, normalmente não tem problema, mas eles não planejam que fiquem totalmente submerso e isso pode parecer um pouco molhado. Tá, então vamos desfazer essa pequena abertura. Acha que tá molhado lá dentro? Acho que sim, acho que entra um pouco de água ali. Isso significa que precisamos de um novo? Provavelmente. Aposto que são baratas. Oh, não. Será que é a condensação? Não. Ah, não. Isso é com... não. É, coloca no sol. Vai ficar bem. Sério? É. E quer saber? Eu vi alguém limpando uma torradeira na pia no TikTok e ela ainda funciona, então... Parece que a CU ficou um pouco molhada, mas não parece ser nada grave. E talvez seja possível recuperá-la. Então por enquanto abrimos e vamos colocá-los pra fora e deixá-lo no sol da Flórida pra secar antes mesmo da gente pensar em ligá-lo à energia. Em seguida voltamos à tarefa de remover o motor. Precisamos desconectar tudo que liga o motor ao carro. Temos o cooling, o combustível e a eletricidade. Em primeiro lugar, temos 2 tubos de refrigeração conectados ao motor. Desmontei tudo aqui, exceto as peças que vão pro reservatório de líquido de arrefecimento, porque estão todas amassadas e encostadas ali, então não consigo alcançar. Então acho que temos que baixar o motor e ela deverá ficar completamente desconectado já. Então temos que soltar as rodas enquanto ela estiver no chão. E lembre-se de como essas rodas são apertadas. Elas são fixadas numa porca de travamento central, não precisam estar bem apertadas. E uma das rodas parece ter sobrevivido. Quanto ao resto... Quão leve é isso? É extremamente leve. Mano, de verdade é muito leve. Sim, é minha roda, é claro que vai ser... Essa era uma roda de magnésio, e você recebe essas rodas ao encomendar o pacote Weish com GT3 RS. Parece que o antigo dono desse carro o configurou com muito cuidado. Infelizmente, não durou muito tempo pra ele. Agora, pensando em retirar o motor, o melhor é baixar tudo junto com o subsache traseiro. Então esses fios ficam no carro, então vou desconectar esses primeiro, assim. Eles podem descer e a pista de freio vai descer junto, o que significa que também precisamos desconectar o tubo de freio. Os freios parecem estar em boas condições e agora eu tô apenas desconectando os tubos de freio. Depois, desparafusei o parafuso que liga o cubo de roda ao amortecedor. Depois eu vou para debaixo do carro e desaperto os parafusos que prendem a caixa de velocidades ao chassi do carro. Depois disso, preciso desconectar o cabo do câmbio que vai à alavanca de câmbio ou à caixa de câmbio. E alguns fios elétricos que vão para a caixa de câmbio também precisam ser desconectados. Agora podemos nos concentrar em baixar o motor. O que significa soltar os parafusos que conectam o suporte do motor ao subsache e as porcas aqui que conectam o subsache ao sache do carro. Não queremos desparafusá-lo completamente ainda, pois o motor simplesmente cairia no chão. Então poderia colocar um pallet embaixo do carro, para o motor ficar apoiado e então abaixar o carro. E assim que o carro estiver no chão, podemos começar a remover completamente as porcas para baixar o subsache sobre o pallet. Esses GT3 RS são feitos para pista de corrida, então remover o motor não é muito difícil. Eu imagino que seja fácil de fazer manutenção ou reparos caso seja danificado na pista. Ok. Temos um grande dano aqui no coletor de admissão. Ótimo. Tem um buraco. O que significa que pode ter plástico também. Ótimo. Ainda estamos tentando enxergar os aspectos positivos, ainda temos um motor um pouco danificado, mas esperamos que não seja danificado o suficiente para quebrar. Então, mantendo o foco no principal, que é tentar sobreviver e ressuscitar esse motor, os pistões precisam se mover livremente para cima e para baixo dentro do cilindro. Essa é a meta. Para isso precisa inclinar o motor de lado, porque dá para ver que ele é um pouco diferente, ele é chamado de motor flat six. Então queremos tentar girar esse motor para cima agora. Então poderemos pingar o óleo no cilindro e deixá-lo repousar. Mas para isso precisamos separar essa caixa de câmbio do motor. Aí sim poderemos girá-lo dessa forma. Então nosso primeiro passo é afastar essa caixa da caixa de câmbio do motor. Esperamos que isso seja bom. O motor RS está fora de questão. Essa coisa parece uma loucura. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria trabalhando em um desses. Muito menos desmontando o motor de um. Lembrando que eu não tenho absolutamente nenhum treinamento para isso. Meu pai nunca trabalhou com um desses antes.
Tudo isso é novidade pra nós, certo? Aqui tá o nosso coletor de admissão quebrado. E quanto ao resto, como estão as coisas? Oh, nossa! Tá cheio d'água. Olha só lá dentro, as válvulas devem permanecer secas. É água? Por que tá tudo alaranjado? Ah, é água. É ferrugem. Ah, não. Olha, tudo isso é ferrugem. Ai, não. Isso não é engraçado. A situação das válvulas não tá boa. Estão cobertas de água. Mas agora eu vou pro outro lado do motor para remover esse lado do coletor de admissão e podemos ver qual é a situação por lá. Mas eu imagino que seja semelhante. Nossa, tá tão enferrujado e sabe, mesmo nessa ali embaixo... Olha essa. E essa. Acabei de retirar o escapamento do motor para que pudéssemos acessar a parte frontal dele. E enquanto eu fazia isso, o meu pai estava tentando separar a caixa de câmbio do motor. Soltando os parafusos da carcaça da embreagem e depois soltando os parafusos que conectam o eixo de transmissão à caixa de câmbio. Depois disso, podemos começar a separar a caixa de câmbio do motor. E como esperado, parece haver um pouco de água ali dentro. Mas temos esperança de que drenando a caixa de câmbio e apenas restabelecendo com óleo, tudo fica bom. Caixa de câmbio fora. A próxima coisa que eu vou remover é essa grande peça de plástico, que eu descobri onde fica armazenado todo o óleo do carro. Nem todo o óleo fica no fundo do cárter como num carro normal. Possui um sistema de lubrificação por cárter seco, assim como no óleo fica armazenado aqui, o que proporciona um melhor equilíbrio, evitando que ele se movimente descontroladamente, coisas do tipo, e é de plástico. Então eu vou tirar isso aqui também, provavelmente está cheio d'água, então a última coisa que queremos é que, ao reabastecer o óleo do carro, quando finalmente funcionar, não haja água no sistema dele. Certo. Melado. Ok. Agora podemos trabalhar no motor. Agora precisamos instalar esse motor aqui. Apresentamos nossa técnica não convencional. Estamos levantando o motor com a ajuda do Rex e Matt. E com sorte conseguimos elevá-lo o suficiente para colocar alguns parafusos com o suporte do motor onde normalmente a caixa de câmbio se conecta. Então, abrimos essas borboletas para que possamos girar o motor a 360 graus e, com sorte, a água começará a escorrer por essa área. E depois de fazermos isso, vamos dar uma volta de 90 graus e deixar um pouco de fluido nos buracos das velas de ignição. A água tá saindo, tá saindo. Tá saindo do cilindro. Esse motor tem um visual incrível. Ai, olha isso, meu Deus. Cataratas do Niágara. Mano do céu, ó. Pronto. Bom, já que tá de cabeça pra baixo, precisamos acessar a parte de baixo pra verificar os pistões também. E a única maneira de fazer isso é tentar remover isso. Na verdade, não sabemos se isso vai funcionar, mas vamos remover essa peça e com sorte conseguiremos ver o virabrequim, mas... é animador, podemos esperar pra ver. O que estamos tentando descobrir aqui é o virabrequim. E no motor de 6 cilindros, fica exatamente no meio do motor. Se conseguimos chegar a esse ponto, então podemos ver a parte inferior dos pistões. Então eu espero que desmontar tudo que está no meio desse motor, a gente possa realmente vê-lo. É possível remover um resfriador de óleo e em seguida algumas linhas de óleo. Então eu posso começar a desparafusar essa carapaça inferior. E finalmente, retirá-la. Não vemos muita coisa por aqui. Conseguimos ver o virabrequim por aqui, mas quase nada. Mas isso aqui eu acho que faz parte da bomba de óleo, porque tem uma corrente. Se a gente remove isso, deve ajudar, mas não tem um tempo pra isso. É só uma constante que tá ali. Agora eu tô desapertando o parafuso que prende a roda dentada e a corrente à bomba de óleo. E eu espero que possamos reinstalá-lo quando remontarmos. Meu pai tá colocando as braçadeiras de nylon na engrenagem da corrente pra evitar que ela caia ou se mova na engrenagem. Essa parte aqui tá cobrindo o virabrequim por toda a parte inferior das bielas e tudo mais, que na verdade não parecem enferrujados ou ressecados e é bom permanecer úmido. Não temos certeza do que é isso aqui, mas parece uma espécie de berço ou dá pra chamar de defletor. É assim que talvez chamamos isso no mundo dos esportes, porque você tem um cárter com defletores, isso serve pra evitar a falta de óleo na parte inferior e se quiser ser mais específico e técnicos. E eu vou remover isso porque eu tô animado pra remover essa peça, já que podemos ver muito mais do que a manivela.
Isso. Isso! Manivela, bebê. Olha isso, é muito difícil de explicar pra quem em um motor comum você não tem isso só. Então seria tipo só subindo aqui. Mas é como se tivesse acoplado outro motor na parte inferior do motor. E por isso que se chama motor de 6 cilindros planos. Porque tem 6 cilindros aqui, 6 cilindros aqui e é plano. Não, tudo. tem 3 cilindros ali. Foi e mal, 3 sem lá. 3, são 3. Isso dá 6 no total. E também é plano, por isso é chamado de plano. Ao construir esse motor, o cárter se divide em 2 partes, o que também é uma loucura. Mas nós fazemos e esperamos que nunca temos que fazer isso. Esperamos que seja a última vez que a gente tenha que desmontar esse motor. E a única maneira de salvarmos isso, porque olha só, dá pra ver aqui. Então essas são as bielas e os pistões, desde as bielas até os cilindros. Então, na verdade conseguimos até ver a parte de trás dos pistões ali, o que é uma boa notícia. Então esperamos que o que possamos fazer durante a noite seja girar o motor nessa direção. Então vamos girar em 90 graus nessa direção, deixando a parte inferior dos pistões imersa em óleo e a parte superior do cilindro também imersa em óleo. Então na outra noite eu viro e deixo de molho no óleo e depois no outro também. Então a gente deve ter conseguido a parte superior do pistão e a parte inferior do pistão ficassem imersa no óleo. Deveríamos ter penetrado nos cilindros, removendo as ferrugens. Então com sorte conseguimos dar partida no motor sem danificar os cilindros. A maneira de descobrir se os cilindros foram danificados ou não é quando finalmente remontarmos tudo, virar o motor e fazer um teste de compressão em cada cilindro. E se cada cilindro manter a mesma compressão, significa que tá tudo bem. E se esse não for o caso, significa que arranhamos um dos furos de subida, o que significa que teremos um vazamento. Esse é o nome, né? Vazamento. Escape de gases ou algo assim, né? Agora, chegamos onde precisávamos chegar. E pra ser honesto, tá tudo parecendo bem. Todas as bielas parecem retas. Então eu acho que esse motor não estava funcionando quando caiu na água. E nada parece enferrujado por aqui. Então é hora de girar o motor pra cima e retirar o máximo de água possível. Então eu tô usando um produto chamado Marvel Mystery Oil, que deve dissolver a ferrugem e lubrificar toda a parte inferior dos pistões que ficam dentro dos cilindros. Eu tô usando uma seringa para sugar o líquido do recipiente e depois injetá-lo nos cilindros. Eu já terminei a parte de baixo e agora eu tô aplicando uma mistura no furo da vela de ignição, junto com um pouco de WD-40, que claro, serve para deslocar a água. E tudo isso deve ajudar a remover a ferrugem. Beleza, vamos deixar isso para um outro dia e voltamos para fazer o outro lado. E dia 2. Deixamos de molho, agora temos que sugar tudo, girar e fazer do outro lado. Mas eu acho que tá ficando bom. Na verdade tá ficando muito bom, já não parece tão enferrujado. Mas vamos ver. Então antes de virarmos o tanque, eu tô bombeando todo o excesso de fluido que bombeamos no dia anterior. E depois de termos saído o máximo possível, o meu pai e eu podemos girar o motor de volta pro outro lado. Então nossa atenção se volta para os outros 3 cilindros, que fazem exatamente a mesma coisa que fizemos do outro lado. Despejando um pouco de óleo pelo buraco da vela de ignição para que fique sobre o pistão e em seguida despejando no cárter para que fique no fundo. Eu espero que funcione. Agora, todo o fluido está na parte superior dessa parte do motor e na parte inferior daquela parte do motor. Então amanhã eu espero que possamos descobrir se isso removeu toda a ferrugem e que possamos virá-lo. Assim podemos descobrir se temos um motor minimamente decente, mas isso não resolve o problema. Então esse 992 GT3 RS me custou $130 mil. E tamo com dificuldades para encontrar um único ponto positivo nisso no momento. Eu espero que o motor e a caixa de velocidade estejam em boas condições. Então isso nos deixa com algumas opções. Opção número 1, que eu achava que seria a melhor opção, foi eliminar completamente a casca e obter uma totalmente nova, porque há danos na parte traseira, na estrutura interna, na estrutura externa, na carroceria dianteira, no teto, a coluna A, há danos por toda a parte. Então se pudéssemos obter uma carcaça totalmente nova e reinstalá-la, eu achei que seria uma melhor opção. Dessa forma estaríamos trabalhando com tudo desde o início. O problema é que eu entrei em contato com a Porsche dos Estados Unidos. Eles não me venderiam nem a carroceria, porque fabricam muitos carros completos e não iam tirar uma carcaça da linha de produção só pra me vender uma. Então a única solução que me restou foi entrar em contato com a Porsche do Reino Unido, e lá a situação era semelhante. Eles não me venderam uma carroceria porque só estão fabricando carrocerias para o modelo 2025. E esse carro é do modelo 24, eles não podem vender uma carroceria do modelo 25 pra
alguém que tem um carro de 2024 porque eu estaria essencialmente comprando um carro mais novo. Então só nos resta uma opção, tentar encontrar uma carcaça usada ou tentar consertar essa, o que é no mínimo ambicioso. E eu creio que tudo isso também depende do motor e a caixa de câmbio serem bons. Porque nesse momento poderíamos ter gasto 130 mil libras em algo que já tá pronto pra ir pro lixo. Mas me digam se vocês acham que vale a pena. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dá like e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. O que tá fazendo, Tony? Não sei. Like a drug that I just can't